Esta apresentação tem o propósito de explicar o funcionamento do módulo de risco social SPEC. Lembre-se, SPEC é a mais completa plataforma de avaliação e suporte socioemocional disponível no mercado para escolas, para empresas, para populações de risco. Nesta apresentação específica, vamos explorar quais são as informações que nosso módulo de risco social vai prover para seu conhecimento de sua escola, de sua empresa. Em primeiro lugar, como sempre, é preciso lembrar que SPEC faz estas avaliações a partir da coleta de uma amostra linguística do aluno. Neste caso específico do risco social, um conjunto de perguntas não inventariais, ou seja, não são perguntas do tipo sim ou não, ou escala de Likert do tipo concordo ou discordo plenamente. São apenas perguntas orientativas para ajudar o indivíduo no propósito de produzir a amostra linguística. SPEC, então, avaliará, com sua inteligência artificial, esta amostra, produzindo os resultados que vamos explicar. É muito importante entender que o módulo de risco social está incluso em todas as versões do SPEC. Na versão de avaliação simples, em que SPEC é usado apenas para medir as características socioemocionais dos indivíduos, o módulo de risco social pode ser aplicado a qualquer tempo do ano letivo ou do período de permanência de um colaborador. Neste caso, ele será aplicado, os dados serão compilados e você poderá ter acesso tanto aos relatórios quanto à análise dos dados. Na versão do projeto de vida extraordinário, lembra-se? Projeto de vida extraordinária é nossa oferta para utilização em sala de aula com o professor conduzindo atividades com os alunos. Sugere-se, nesse caso, a aplicação em meados do período letivo, de tal forma que conseguimos ter uma visão ampla do que está ocorrendo, mas você poderá aplicar mais de uma vez se a sua organização ou escola estiver submetida a condições mais graves de risco social indicadas. No módulo SPEC EAD, também está presente essa oferta e nas mesmas condições. SPEC EAD é previsto para aplicação durante um ano letivo e também em meados desse período o módulo de risco social será aplicado. Vamos então à compreensão. Você está vendo nesta tela os três principais relatórios produzidos pelo módulo de risco social. Vamos começar a explicação pelo risco social do indivíduo. Vamos dar uma avaliação mais abrangente desse módulo. Antes, porém, um comentário importantíssimo. Se você é uma escola ou mesmo uma empresa e está preocupado com a identidade do aluno, não se preocupe. Nós, de SPEC, conseguimos fazer todo o processamento de risco social sem sequer conhecermos quem é o indivíduo. Não conhecendo, a perda desses dados, o que também não é muito difícil de ocorrer, não incorrerá em qualquer risco para esse indivíduo ou qualquer quebra da Lei Geral de Proteção de Dados. A chave mestra da identificação desse indivíduo ficará com sua escola e somente a escola poderá ter acesso a esses dados. Eles nunca serão, essa chave nunca terá sua resolução feita do lado SPEC. Portanto, nós trabalhamos, como está indicado aqui, num modo sempre anônimo. Os dados do aluno passam por uma anonimização e vêm para a SPEC. Muito bem, vamos falar do módulo de risco social. Isso que você está vendo, repare, é ou tem a conformação de uma árvore em que uma série de folhas aparecem para compor uma espécie de buquê de informações. E que informações são essas? No módulo de risco social, cada uma dessas células representa um dos riscos sociais descritos no Estatuto da Criança e Adolescente. Ah, mas eu quero aplicar para adultos. Sim, nós podemos aplicar com outro grupo de informações ou até com o mesmo grupo de informações em populações de risco, em adultos e empresas. Mas falando de escolas, cada um desses núcleos, cada uma dessas células representa um risco social. Com base naquela amostra linguística produzida pelo aluno, nós vamos então processar esses dados e vamos
ver acender como se fosse um sinaleiro, ou seja, cada risco social presente para aquele indivíduo vai acender na tela. No momento em que isso acontece, nós teremos um conjunto de riscos sociais. Usando-se o Estatuto da Criança e Adolescente, são 39 riscos identificados. A experiência tem nos mostrado que algo em torno de 8 riscos já representa uma gravidade importante. Portanto, algo em torno entre 20 e 25% dos sinaleiros acesos. É muito importante reforçar que o relatório de risco social vai indicar para cada indivíduo as evidências presentes que apontam o disparo daquele risco social. Portanto, não é simplesmente uma indicação. A inteligência artificial vai relatar quais foram as evidências que encontrou para acender o sinaleiro. Então, neste caso, e dando alguns exemplos, nós temos aqui abandono escolar e desinteresse pela educação, nós temos abuso social em casa, na escola, na comunidade, nós temos mendicância infantil, nós temos bullying e cyberbullying e assim por diante. Muito bem. Uma vez que eu tenho os dados de risco social a que esse indivíduo pode estar exposto, lembre-se sempre, são indícios que nunca vão dispensar a atuação de um profissional de saúde educacional ou de o próprio tutor, professor, ou seja, um profissional de pedagogia, um profissional de psicologia ou até da área médica. Nós não vamos trabalhar somente com esse dado. Um segundo importantíssimo dado é um outro tipo de árvore, é a árvore dos sentimentos. Nós vamos mapear um conjunto muito importante de aproximadamente 30 sentimentos que esse indivíduo vai apresentar. Os galhos superiores são sentimentos positivos. Há sentimentos que são neutros, nem positivos nem negativos, ou seja, sem emoção. E há sentimentos considerados negativos: surpresa, raiva, medo, tristeza e suas variações, né? Pesar, remorso, desapontamento, desaprovação, desgosto, aborrecimento, curiosidade, surpresa, confusão e assim por diante. Então é possível que nós combinemos a informação das emoções com o risco social. Então veja, se este indivíduo está exposto a um conjunto de riscos sociais importantes e também tem emoções importantes de natureza negativa, esses indícios ficam ainda mais reforçados. E por último, nós vamos ter um dado importantíssimo. Como você já deve saber, SPEC é uma plataforma que permite a criação de perfis dinâmicos. Isso quer dizer que, baseado em ciência, nós podemos pesquisar se algum tipo de perfil socioemocional existe para algum caso. E adivinhe, várias instituições, dentre elas, por exemplo, o FBI americano, estudaram comportamentos de risco em situações educacionais, em escolas. Você deve estar se perguntando se deve trabalhar apenas com relatórios individuais. Afinal de contas, se você tem milhares de alunos, como analisar o relatório de cada um deles? Para isso, o SPEC dispõe de seus módulos de exportação de dados, que permitem que as avaliações sejam feitas em grupos. Isso quer dizer que você pode receber seus dados no formato Excel, por exemplo, ter sua lista de indivíduos devidamente não identificados ou anonimizados, ter todos os dados dele. Veja que esses indivíduos não dispõem de e-mail ou de CPF que os permita identificar, tá? E aí você pode fazer análises precisas. Vamos ver como funciona. A primeira tabela apresenta a análise de risco social. Então, todas aquelas células que aparecem no sinaleiro em cor vermelha são também aqui apontadas e nós podemos avaliar a totalização dos riscos apontados para aquele indivíduo. Você vai ver aqui que nós temos indivíduos com 0 riscos e temos indivíduos com 8 riscos. Neste caso do exemplo, o máximo obtido, é um caso real, anonimizado, foram 8 riscos. Em seguida, os dados da tonalidade para os mesmos indivíduos são apresentados. Então, você tem para cada um dos sentimentos que o indivíduo possa demonstrar a medida percentual desse sentimento e um resumo final que mostra sentimentos de natureza positiva, negativa, sentimentos ambíguos,
e sentimentos neutros. E, por último, o resultado do perfil de risco desse indivíduo. Para cada um dos indivíduos, nós vamos ter o quanto ele está próximo de um perfil de risco, e isso é obtido por uma totalização de semelhança. Ora, com base nesses dados, nós vamos trabalhar o índice geral de risco do indivíduo. Então, nós conseguimos trabalhar com cada um dos indivíduos, você está vendo aqui na tabela resumo, cada dado de potencial de risco, cada dado de sentimentos e cada dado de comportamento de risco. E isso, numa métrica desenvolvida por SPEC, vai nos levar ao índice geral de risco social. Neste grupo, por exemplo, de alunos, nós vemos alunos com índice de comportamento de risco muito baixo, como, por exemplo, esse indivíduo 03, que tem 38,46%, e outros com índice muito alto, 76,92, 2 casos, 76,92, 3 casos, um outro caso 69,23. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai compreender numa escala decrescente quais são os indivíduos com maior risco social. Se você tem, por exemplo, um pool de psicólogos na sua rede que atende suas escolas, ou na sua empresa há psicólogos para atender a sua equipe, você vai poder focar naqueles indivíduos que estão apresentando um risco social mais elevado. E lembre-se, você vai poder analisar outros dados de SPEC que vêm do relatório completo. Aquele relatório que, se você já conhece a plataforma, dispõe de informações detalhadas de Big Five, de interesses, de valores em ação, que são de natureza ética e assim por diante. Uma última e importantíssima informação para você. Nós fizemos testes com educadores que poderiam ler textos produzidos pelos indivíduos para ele próprio identificar os riscos sociais. E o que nós descobrimos? Nós descobrimos que é muito difícil para um ser humano analisar detalhadamente e repetidamente os dados de um indivíduo para identificar riscos sociais. Quanto mais se ele tem que identificar 39 diferentes riscos. Então, o poder da inteligência artificial é como a gente sempre tem dito em SPEC, é o poder de escala, ao mesmo tempo que é também, como você já sabe, um poder de custo por indivíduo acompanhado. Né? Isso vai tornar a sua escola, a sua empresa muito mais efetivo, o seu grupo social, em identificar riscos sociais, num tempo em que esses riscos estão aí rondando a porta de escolas, de organizações. Nós esperamos que você tenha compreendido o poder dessa análise e venha trabalhar com a gente em SPEC. Lembre-se, você não é todo mundo e você pode usar SPEC, a plataforma socioemocional que transforma. Muito obrigado.